Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, tome o seu assento e abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 3. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa tarde. Alguma coisa interessante para compartilhar com os irmãos, antes de entrarmos na palavra de Deus. Eu agradeço a Jesus pela comunhão do Espírito Santo, amém? É uma bênção ser crente, amém, irmãos? Glória a Jesus. Nessa manhã eu estava meditando na palavra de Deus na minha casa, pastor Davi, sentado ali onde a gente tem os nossos livros e a Bíblia Sagrada. Enquanto eu lia alguma coisa, inclusive compartilhei com o pastor Maurício também, enquanto eu lia alguma coisa, o Espírito Santo de Deus me disse muito claramente que essa era uma palavra para hoje à tarde. Só que nós ainda não tínhamos conversado que eu estaria aqui hoje à tarde falando dessa palavra. E eu deixei marcado, inclusive comentei com a Ana, falei assim, acho que hoje à tarde o Senhor vai preparar uma oportunidade para mim, ali na casa do Senhor. E fiquei pronto, né, esperando que o Senhor falasse se era realmente para hoje ou não. Diversas vezes a gente fica na expectativa de ser já, mas às vezes é como a terra prometida. Conquista agora, mas ainda não. A terra é de vocês já, mas ainda não. E nessa tarde foi já e agora mesmo. E glória a Jesus por isso. Agradeço pela vida do nosso pastor, a qual nós sempre sentimos falta quando ele não está conosco. E o texto que nós vamos compartilhar nessa tarde, irmãos, é sobre uma decisão que todos nós precisamos de fazer na nossa vida. Todos nós, líderes na casa de Deus, precisamos tomar algumas decisões quanto à nossa postura para com o Senhor. Nenhum de nós que anda nos caminhos do Senhor pode andar simplesmente pelas emoções ou pelas próprias vontades. Nós precisamos tomar decisões de posturas pessoais diante do Senhor. Aí na sua Bíblia, capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Pastor Renan, você pode entregar esse telefone para mim, por favor? Minhas anotações estão ali. Versículo 17. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo, muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, pela mão de Davi, meu servo, livrareis o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Glória a Jesus. A palavra de Deus ela é muito rica, irmãos, porque conforme o tempo vai se passando e conforme ela vai discorrendo sobre as histórias, ela vai nos ensinando sobre momentos históricos e posições fundamentais que o povo de Deus precisou de tomar para que a bênção de Deus chegasse até ele. Você sabe que existe apenas dois caminhos. Nós aprendemos isso e foi muito claro na nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo, a compreensão de que havia dois caminhos. Um era para o céu com Jesus e o outro era para o inferno com Satanás. Não existe duas opções para o homem. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim, que todo homem está a um caminho de um futuro extraordinário. Seja ele extraordinariamente horrível, como uma criatura horrenda lá no inferno, ou seja, um futuro extraordinariamente glorioso, no céu vivendo com Jesus. Toda criatura está a um caminho extraordinário. E a palavra de Deus nos mostra, nesse momento da história de Israel, que o povo estava diante de uma grande decisão que eles precisavam de tomar. Alguns capítulos antes, no comecinho do capítulo 1 do segundo livro de Samuel, a gente percebe que chega a notícia que Saul morreu, e morreu também Jonatas. E o povo de Hebrom estabeleceu Davi como senhor, ou como rei, em cima do povo ali daquela região de Hebrom, daquela da tribo que reinava ali em Hebrom, que tinha Hebrom como sua possessão. E Davi começou a reinar sobre aquele povo, e enquanto ele reinava, o resto das tribos de Israel colocou o filho de Saul, Isbosete, como rei sobre toda Israel. E a palavra de Deus começa falando, no comecinho do capítulo 3, que houve guerra, uma guerra civil entre o povo de Israel.
porque existiam as outras demais tribos gostariam que Isbosete continuasse sendo rei, mas a tribo que dominava a região de Hebrom, eles queriam que Davi fosse rei. E essa guerra, irmãos, ela durou alguns anos, e muito sangue de irmãos foi ao chão. Você sabe que na nossa vida, dentro de nós também sofremos guerras. Nós passamos por guerra. Paulo falando na sua carta, se eu não me engano, aos Romanos, ele fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Ele mostrando a guerra entre o seu homem carnal e o seu homem espiritual. Ele demonstrando que mesmo ele, agora convertido, passava por momentos da sua vida onde ele era confrontado com decisões difíceis. E ele fala assim, olha, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E ele reclamava e mostrava para os irmãos que a dificuldade que o homem tem de servir a Deus, ele também tinha. Ele também passava por isso. Trazendo essa passagem de Paulo a essa mensagem que eu gostaria de falar para os irmãos, o povo de Israel, se nós comparássemos ele a um homem só, eles também estavam passando por um momento muito difícil. Eles estavam passando por um momento onde o conflito era tão grande e interno que ele mesmo estava morrendo. Porque, de um lado, existia de colocar aquele homem que era o centro da promessa de Deus para o povo de Israel no trono, ou então continuar insistindo com uma dinastia que já havia sido rejeitada por Deus. Nós, por diversas vezes, somos confrontados a continuarmos vivendo a vida segundo a nossa opinião, que já nos decepcionou diversas vezes, ou aceitar o reino de Cristo por inteiro na nossa vida. Eu e você, todos os dias, passamos por decisões assim. Abner era o general do exército de Saul. Ele guerreou por diversas vezes contra Davi. Ele era um homem responsável pelos exércitos de Israel durante o reino de Saul. E como Saul agora havia morrido, ele ficou na mesma responsabilidade sobre o reinado de Isbosete. Só que Isbosete demonstrou para ele um carinho diferente do que o pai tinha. Ele, na verdade, brigou com Abner, porque Abner tomou a concubina do seu pai. Seu pai já havia morrido e ele tomou aquela mulher para ser sua esposa. E em briga, Isbosete acabou saindo e mandou uma mensagem para Davi, olha Davi, agora chegamos numa situação que é o seguinte, eu vou agora pelejar por você. E ele começa a passar nas tribos de Israel e quando ele chega em uma e nos anciões daquela tribo, ele fala assim, olha, não é isso que a gente queria há muito tempo? Não era essa vontade que a gente já tinha há muito tempo? Israel, irmão, sofreu muitos anos com o reinado de Saul. Saul, por uma grande parte do seu reinado, se tornou um homem desviado. Um homem que queria as coisas que eram más, que com toda a força do seu ser buscava matar aquele que tinha a promessa de Deus. Da mesma forma que o homem carnal, que por diversas vezes reina no seu coração, tenta matar as promessas que Deus fez para você. Tenta matar ao convite que Deus fez para você quanto ao seu ministério. Essas coisas da vida que aparecem, muitas vezes ou por diversas vezes, elas parecem inofensivas. Porque elas vêm travestidas como o certo. Vou dar um exemplo para você. É certo que você trabalhe para sustentar a sua família. É certo que você seja responsável naquilo que você prometeu em cumprir enquanto trabalhando. É certo que você busque os seus estudos. É certo que você busque se preparar para o seu futuro. Mas quando a buscar pelo seu futuro, trabalhar ou a sua agenda própria atrapalha a agenda que Deus tem para você, isso imediatamente se torna errado. Quando o seu diploma, o seu casamento, o cuidado até mesmo na sua família, o cuidado com as suas coisas ou até mesmo com a sua saúde, se põe na frente daquilo que Deus chamou você para ser, isso se torna imediatamente errado. O comentarista que explicava a respeito desse momento, ele mostrava que quando as coisas se apaziguavam, o povo não se levantava contra Saul. Mas quando Saul ficava endemoniado, com certeza eles suspiravam. Será que é agora que Deus vai levantar Davi? Será que é agora que Deus vai cumprir a promessa? Será que é agora que finalmente nós vamos estar debaixo daquele que Deus prometeu que ia colocar na nossa frente?
É da mesma forma como eu e você, quando as nossas opções, ou as nossas opiniões, ou as nossas decisões nos colocam em momentos da vida onde elas acabam nos frustrando tremendamente, aí a gente fala, puxa, eu devia ter pedido a opinião do Senhor. Eu devia ter pedido a luz do Senhor para esse caminho. Aí nós nos encontramos reclamando, como Paulo disse, olha, aquilo que eu queria fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Quando isso aparece realmente como uma coisa que eu não decidi fazer, é uma coisa, mas por diversas vezes nós decidimos fazer exatamente aquilo que não queríamos, que era nos afastar do Senhor, que era ficar longe das promessas de Deus. Abner chega diante dos anciãos e fala assim, não é isso que vocês há muito tempo querem? Não é isso que há muito tempo nós vemos buscando aqui na nação de Israel? Colocar Davi como nosso rei? Cumprir finalmente, abrir espaço para que finalmente a promessa de Deus se cumpra no nosso meio. E aí ele, falando aos anciões, ele abre como a voz de uma razão vinda do céu. Fazei-o, pois, agora. Chegou o tempo. Chegou o tempo de nós aqui na nação de Israel pararmos de colocar alguém na nossa frente que não serve a Deus. Chegou o tempo aqui na nação de Israel de nós trocarmos as nossas prioridades e colocarmos o plano de Deus na frente do nosso plano. Chegou o momento aqui na nossa nação de Israel de nós ignorarmos as vontades que nós temos e finalmente abraçar a vontade de Deus para o nosso povo. Em outras palavras, e novamente transferindo Israel para uma pessoa, chegou a hora de nós dizermos na nossa alma, é tempo de parar de buscar o meu próprio plano e colocar em prática o plano de Deus para a minha vida. É tempo agora de parar de buscar a minha visão e trazer a visão de Deus, que Ele prometeu há muito tempo, de volta para a minha consciência. Se você novamente pega a vida de Abner e faz uma comparação, por muito tempo ela era aquela voz da razão que lutava em favor das condições humanas, colocando Saul como esse rei das condições humanas. Por muito tempo Abner lutou por aquilo que era favorável, àquilo que eles sentiam no coração que era bom. Mas agora a razão chegou a uma circunstância, ou chegou a uma conclusão diferente, que era tempo de servir a Deus. Talvez na sua liderança, irmãos, você tenha tomado já há muito tempo buscando a sua própria opinião a respeito do seu departamento. A sua própria opinião a respeito da sua vida espiritual. Escute, líder. Talvez há muito tempo você já vem tentando fazer as coisas do seu jeito lá aonde você está colocado por Deus. Olha, entenda uma coisa, nessa manhã o Senhor me disse para dizer isso para você. É tempo de fazermos o Senhor Jesus Cristo Rei da nossa vida. É tempo de nós tirarmos a nossa consciência e trazermos ela para trabalhar em favor do reino de Deus, não contra ele. A nosso raciocínio para trabalhar em direção ao reino de Deus e não contra ele. É tempo de o seu trabalho, das suas coisas, das suas opiniões e das suas opções se tornarem secundárias e o Senhor Jesus Cristo parar de reinar só em Hebrom e começar a reinar em todo Israel. Sabe, o povo de Israel tinha feito assim: olha, Jesus, eu te entrego só uma parte da minha vida. Se Israel fosse uma pessoa, era como se ele tivesse feito: olha, Jesus, eu te entrego só uma parte da minha vida. Fica aqui em Hebrom, que é bonito, que aparece. Fica aqui em Hebrom, que é uma montanha formosa, que Caleb quis quando viu. Fica aqui em Hebrom, que é meu coração, aquele lugar aconchegante, onde eu venho, levanto a minha mão. Fica aqui em Hebrom, que é a igreja, os trabalhos da igreja. Só que é o seguinte, o meu trabalho, as minhas finanças, olha só, as minhas amizades, aquilo que eu acho, a minha opinião, isso aí deixa comigo. Mas o que a gente esquece mais uma vez é que na vida só se serve a duas pessoas. Ou você serve a Deus, ou você está servindo ao diabo. E sabe, o diabo é o melhor enganador que existe. Ele acha que você não está servindo ele. Ele fala para você que você não está servindo ele. Ele mostra para você que você não está servindo ele. Porque ele fala, não, essa é a sua opinião, não é a minha. Mas quando você faz a sua opinião, você faz o caminho dele.
Porque o caminho dele é que quando você faz a sua opinião, você deixa de fazer a opinião de Deus. E aí é onde está o problema. Depois que ele fala isso, que ele fala, olha, vamos fazer agora. Vamos fazer desse momento, então, um momento de renovo aqui na nação. Vamos fazer nesse momento agora aqui, então, um momento de entrega da nação, aquilo que é o plano de Deus. Por quê? Porque Deus já vem prometendo que ia transformar e entregar todos os seus inimigos na sua mão há muito tempo. O problema é que faz tempo que Deus lhe entregou uma promessa e faz tempo que Deus lhe mostrou alguma coisa. E o tempo vem passando e você fala assim, é que não chegou o tempo ainda. O tempo chegou faz tempo. O que não chegou ainda é o seu posicionamento debaixo da potente mão de Deus, onde você se humilha e aí ele te exalta. O povo de Israel vinha fazendo briga com as outras nações, perdendo. O rei deles perdeu contra a nação dos filisteus. E Abner chega para eles assim, ó, vamos agora colocar Davi como rei, e aí os filisteus vão ser entregues na nossa mão. Por quê? Porque esse inimigo já está derrotado há muito tempo. Só que qual o problema? O problema é quem está sendo o senhor da vida. O problema é quem a gente colocou no banco do motorista para dirigir esse carro. Ele continua levando a gente para lugares onde a gente não decidiu ir. Então faz uma decisão hoje. Coloca Jesus no banco desse motorista desse carro e vamos vencer em nome de Jesus nesse ano. É tempo, irmãos, de nós olharmos para a nossa vida e checarmos todas as áreas. Aquelas que por diversas vezes nós não gostamos que ninguém cheque. Aquela que por diversas vezes nós estamos confortáveis com a maneira como nós estamos conduzindo. E sabe qual que é o interessante? A gente é confortável com a maneira que a gente dirige a nossa vida secular e desconfortável como a nossa vida espiritual está. Não é verdade? Tantas vezes nós estamos completamente confortáveis como é que está a nossa família, a nossa casa, onde a gente está morando, o trabalho que a gente está fazendo, mas a gente fala assim, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero sentir mais a Tua presença, eu quero sentir no meu coração queimando quando eu falo das Tuas coisas, eu quero falar língua estranha em casa, ouvindo um som, ouvindo um louvor, eu quero meditar na Tua palavra e o Senhor falar comigo lá em casa, porque todas as outras áreas estão funcionando tão bem. E o problema é que todas as outras áreas estão entregues à nossa opinião. E o Senhor só tem um lugar pequeno na nossa vida. Se nós entregarmos tudo para o Senhor na nossa vida, aí a gente vai começar a ver aquilo que a gente tanto almeja na nossa vida espiritual. Se nós fizermos a opção particular, pessoal, como senhores da nossa vida, de entregar o senhorio da nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, então nós vamos começar a enxergar a mudança que nós tanto queremos na nossa vida. O povo tomou essa atitude naquele dia. E começou então um momento de transformação no meio do povo. Capítulo 3, Abner é morto. Sabe de uma coisa, irmãos? A primeira coisa que acontece quando nós decidimos em buscar a Deus é que o diabo começa a fazer confusão na nossa vida. A primeira coisa que acontece quando nós tomamos uma decisão consciente, pessoal, acertada de servir a Deus, a primeira coisa que acontece é que o diabo levanta alguém para tentar matar aquela voz que nos disse para fazer como tinha que ser feito. A palavra de Deus conta que quando Abner foi ter com Davi e fez pacto com Davi, e isso é tão bonito, irmãos, quando nossa razão faz pacto com aquilo que é espiritual. Quando nossa razão se entrega àquilo que Deus prometeu. Quando a nossa consciência percebe que a promessa de Deus vale mais do que aquilo que a gente pensa da vida. Logo depois disso, Joabe, que não ficou muito contente, porque tinha assuntos inacabados com Abner, foi lá e matou Abner. Virou uma confusão. Aliás, Joabe acabou pagando muito caro por isso que fez. Porque Davi fala, quando coloca Salomão como rei, ele fala assim, ó, vai lá e mata Abner. Por quê? Porque Abner derramou sangue de guerra, Joabe, né, desculpe. Vai lá e mata Joabe. Por quê? Porque Joabe derramou sangue de guerra em tempo de paz. Quanta gente derramando sangue de guerra em tempo de paz, irmãos? É tempo de fazer paz e ela levanta a guerra. É tempo de apaziguar as coisas no coração e ela se tumultua. É tempo de ouvir a voz de Deus e confiar, mas ela quer coisa diferente.
É tempo de ouvir a voz de Deus e seguir o caminho que Deus mostrou. Mas ela não se contenta com isso, porque ela sabe que vai perder aquilo que ela tanto gosta. O pecado de estimação. As condutas erradas. As ideias que vão contra. Ele vai ter que entregar na mão de Jesus agora aquela opinião que ele tem do ministério. Ele não quer. Ele vai ter que entregar agora na mão de Jesus aquela opinião que ele tem do pastor da congregação. Ele não quer. Ele vai ter que entregar agora na mão de Jesus aquilo que faz tempo, aquela mágoa que faz tempo que ele vem guardando no coração do irmão, e ele não quer. Ele sabe que aquilo atrapalha ele há muito tempo, ele sabe que aquilo dificulta com que ele consiga até mesmo expor a palavra de Deus, mas ele não quer não. Mas o Espírito Santo de Deus te fala que é um tempo novo, irmãos, entrega a terra inteira para Jesus. Entrega a terra inteira para Jesus. Você foi estabelecido onde você está como líder. Seja servo e seja exemplo. Você não pode ter lugar para ficar com negócios inacabados com seus próprios irmãos. É tempo de fazer paz na terra. É tempo de fazer paz para que Deus cumpra as promessas. É tempo de perdoar as mágoas antigas. Não seja como Joabe. Não ache que a solução está em derramar mais sangue. Não, a solução está em fazer alianças. Porque o Espírito de Deus é quem une a casa do Senhor para glorificar o nome de Jesus. É tempo de fazer paz. Capítulo 4 aparece mais confusão. No capítulo 5 do livro de 2 Samuel. E eu começo a terminar por aqui. O povo então se junta para estabelecer finalmente Davi como rei sobre todo Israel. E quando os anciãos se juntam, eles olham para Davi e falam assim, ó Davi, agora você vai ser rei sobre nós. Então todas as tribos de Israel, capítulo 5 do seu livro de 2 Samuel, vieram a Davi a Hebrom. Primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, quando tomarmos a decisão que o Senhor nos deu de servi-lo em toda a nossa vida, vai lá onde você deixou ele. Vai lá no lugar onde você isolou Jesus só para ser rei na sua vida ali. É por isso que as grandes decisões da nossa vida se passam no momento do apelo na igreja. Porque por diversas vezes, na nossa vida pessoal, é o único lugar onde ele é rei. É quando estamos dentro das quatro paredes. Os anciãos foram lá falar com Davi. Falaram assim, olha, nós viemos aqui até Hebrom agora para fazer você rei. Porque nas outras terras ele não podia ir. Nos outros lugares da nação ele não podia ir. E falaram dizendo, eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. Agora é interessante, irmãos, porque os ossos na Bíblia, e a gente estava estudando a respeito disso alguns dias atrás. Os ossos na palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, eles nos fazem menção a respeito daquilo que são as promessas de Deus na nossa vida. As pessoas criam no Antigo Testamento, a nação judaica cria, que a palavra de Deus, que a promessa de Deus, com aquilo que Deus tinha estabelecido de firme, em uma pessoa ficava nos ossos. E uma passagem onde a gente consegue compreender isso muito bem, 2 Reis, capítulo 17, versículo 21 ou 23. Quando aqueles homens que trouxeram um jovem da batalha abriram o buraco onde Eliseu tinha sido enterrado. E eles jogaram o jovem em cima dos ossos de Eliseu. E quando o jovem bateu nos ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Lembra que Eliseu pediu porção dobrada? Até aquela hora, Eliseu tinha feito o dobro de milagres de Elias, menos um. Aquele foi o milagre que exatamente colocou Elias como uma porção dobrada. Sabe o que significa, irmãos? Que mesmo que a nossa vida passe, as promessas de Deus continuam. Mesmo que a nossa vida acabe, aquilo que Deus estabeleceu prossegue. Eles chegam para Davi e falam assim, Davi, os seus ossos são os nossos ossos. Que significa o quê? As promessas que Deus colocou na sua vida, Davi, são as nossas promessas. As promessas de Jesus é aquilo que Deus prometeu para nós. Jesus falou que agora nós somos co-herdeiros com Ele. As promessas dEle são as nossas promessas. Aí ele falou assim, olha, agora nós somos carne da carne. Aquilo que nós temos em vida também nós temos igual ao de Jesus. E é por isso que ele não pode ser apenas rei em Hebrom. Ele precisa ser rei na vida inteira. Porque ele não pode ser ossos dos nossos ossos só onde a gente deixa ele. Ele não pode ser carne da nossa carne só onde a gente deixa ele. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida por completo. Hoje Deus já está te dizendo, fazei-o agora rei da sua vida. Glória a Jesus.
E sobre nós, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas e pelejavas por Israel. Sabe o que ele estava falando? Enquanto nós estávamos no pecado, era Jesus que continuava nos guardando. Enquanto nós estávamos lá no mundo, era Jesus que estava preservando a nossa vida. Enquanto nós estávamos perdidos, sem saber o que acontecia, era Jesus que tinha esse dia preparado para nós estarmos aqui. É por isso, rei Davi, que nós não podemos ter outro rei em cima de nós, a não ser o Senhor. É por isso, Jesus, que nós não podemos ter outro rei em cima de nós, a não ser o Senhor de todo o universo. O nosso tempo acabou, mas eu gostaria de deixar essa rápida meditação aos irmãos. Hoje é um tempo que o Senhor nos trouxe até aqui, diante da mesa santa do Senhor, para fazermos pacto com Deus, não apenas para essas 4 paredes, mas no momento onde estivermos liderando lá fora. Lembre-se que o Senhor lhe chamou para viver uma vida completa para Ele, não apenas de momentos na sua casa. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.